Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Café e Cultura, o podcast de economia criativa. Eu sou Flor Nieto Lynch, estrategista ESG e produtora cultural, e aqui comigo está Liliane Giordano, fotógrafa e empreendedora criativa. Olá, Flor, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda também ao nosso podcast e todos bem-vindos para que possamos, então, iniciar hoje conversando sobre economia criativa. Café com cultura e economia criativa. Sim. Vamos, então, trazer um pouco das nossas trajetórias e vivências como produtoras culturais, como empreendedoras criativas, para trazer para vocês os conceitos da economia criativa e também falar bastante sobre empreendedorismo cultural. Lili, me conta, então, como é que foi a tua trajetória para chegar na fundação, na constituição da Sala de Fotografia. Bom, a Sala de Fotografia está para completar, nesse ano de 2025, 18 anos. Nós iniciamos em 2007 esse projeto, que começa com o curso de fotografia, um curso que eu fiz no ano de 2000, então esse ano também são 25 anos de profissão na fotografia. Eu já tinha uma profissão antes, onde eu trabalhava na área da tecnologia. Eu trabalhei também por uns 20 anos na área da tecnologia, não é para somar todos esses anos aí, afinal, mas eu iniciei na área da tecnologia já em 89, 90, nos anos 90, e me formei em tecnologia em processamento de dados naquela época, na primeira turma de processamento de dados, então, em 1997, e atuei por até 2007, então, justamente focada na área de tecnologia. Os últimos 10 anos como chefe do laboratório de informática da UX. Então, trabalhei focada nas áreas de estrutura, redes, sistemas operacionais. Era uma área muito técnica. E na gestão e gerenciamento da própria rede. Então, na época, nós estávamos iniciando a internet nas instituições, iniciando os projetos voltados para a rede como uma forma de comunicação também. E cheguei a fazer um mestrado na área de informática e, logo depois, já estava lá, então, com muitas atividades e muitas demandas da informática, onde as pessoas quase nunca nos pedem como estamos? Hoje a rede está funcionando, a senha está ótima. E eu resolvi, então, de fazer alguma atividade que fosse um pouco mais lazer e prazer. E entrei para o mundo da fotografia. Então, fiz um curso nos anos 2000 de fotografia e até 2007 eu fiquei numa transição, então, que foi projetos que foi desenvolvendo ao longo desse período. Eu acabei cada vez mais me empolgando com a fotografia e entrei na primeira turma de fotografia, então, da UX, de formação superior. Me formei em 2005 e aí comecei a minha transição. Então, a Sala de Fotografia surge dessa transição da área da tecnologia para a área da fotografia. Justamente porque no primeiro ano que eu estudei fotografia na faculdade, a gente começou estudando todo o processo mais artesanal da fotografia, o processo analógico, onde a gente trabalhava com filmes, com revelação, com laboratório fotoquímico e tudo mais. E de 2004 para 2005, a gente começa a transição para o digital. Então, eu trabalhei uma vida toda dando aula de informática na área de tecnologia e acabei fazendo a transição imediatamente para aulas de fotografia. Não porque eu sabia muito de fotografia, mas justamente porque houve essa transição e as pessoas não sabiam e não tinham conhecimento técnico das câmeras digitais, principalmente. Então, comecei esse projeto da Sala de Fotografia voltado para a educação, justamente porque as pessoas não conseguiam configurar suas câmeras, trabalhar com os arquivos, com o próprio Photoshop, as áreas da fotografia digital que iniciava. Então, os fotógrafos de muitos anos acabaram tendo que se reinventar e iniciar uma nova profissão,
que exigia que eles tomassem conhecimento da área de tecnologia e da informática. Isso que eu ia dizer, né? São duas áreas que fazem parte, né, da economia criativa, né? A tecnologia da informação e a fotografia. E você conseguiu, além de fazer uma transição, mas uma área te ajudou com a outra, né? Justamente. Foi bem isso. Na verdade, eu já imediatamente comecei a dar aula na universidade, inclusive que eu dava aula de informática, eu passei a dar aula de fotografia, porque faltavam profissionais nessa área. Nossa era a primeira turma de fotografia também que tinha uma formação e tinham também um certo pensamento sobre a fotografia, que até então ela vinha de pai para filho, era praticamente um ofício. E aí a fotografia começa a se profissionalizar no sentido de se pensar, de se estudar, de se posicionar no mercado com outras possibilidades, inclusive o uso da fotografia em projetos, que é o que a gente tem feito, né, nos últimos anos. Então, a fotografia era uma coisa muito estática, muito só para registro e para documento, e a gente passa por uma transição em que a fotografia hoje é uma forma de comunicação também. Então, foi mais ou menos esse o começo da sala de fotografia. Aí surgiu como uma escola de fotografia ou como um estúdio fotográfico? Ele surge como as duas coisas, porque as pessoas também não estavam acostumadas com essa ideia de ter uma escola, né? Até então, a gente não tinha praticamente ensino da fotografia. A gente tinha um curso do Senac que vinha num livrinho, que as pessoas estudavam pelo livrinho de correspondência. Eu fiz esse cursinho, gente, quando tinha 12 anos. E parece uma loucura, mas então são esses últimos 20 anos, praticamente, em que a fotografia faz uma reviravolta. Não só a fotografia, mas a tecnologia como um todo. Então, a gente modifica completamente a nossa forma e as nossas relações a partir da internet nesses últimos 20 anos. Porque eu lembro também que, quando eu comecei na informática, que a gente não tinha nem mesmo internet, que eu sou do tempo que não existia internet, que eu faço, então, uma primeira aula em 96, onde o professor faz um demonstrativo de como a internet passa a funcionar na universidade. E aí, então, nesses últimos 20 para 30 anos, a gente tem uma mudança tecnológica, uma mudança de conhecimento, de inovação e o desenvolvimento das linguagens também. Muito bem, muito bom conhecer como é que surgiu a sala de fotografia. Isso aí. E já com 18 aninhos, maior de idade agora, Lili. Rumo aos 20. Rumo aos 20. E tu, Flor, me conta como surgiu a Lint, porque a Lint também surge dessa transição. Tu tem uma formação aí na área da economia, que volta para a economia criativa. Então, nos conte um pouquinho dessa tua trajetória e dessas transições aí. Bom, a Lint, ela tem, na verdade, origem na empresa de consultoria, né? Que nós trabalhamos, então, com consultoria empresarial, normas ISO 9000, essas questões, certificação de produtos. Mas eu sempre estive muito conectada à área das artes. Os meus irmãos, eles foram para os esportes e eu fui para as artes. Eu fiz aula de violão, de piano, de teatro, de tudo quanto é coisas na parte artística. E lá, pelas tantas, surgiu a oportunidade de eu fazer parte do coro da Universidade de Caxias do Sul. E no coro tinha uma colega, uma amiga, que hoje é muito conhecida, a Natália Polesso, que um dia, como ela sabia que eu trabalhava com essas questões burocráticas, de organização, de documentação, ela me convidou, então, para ajudar ela a fazer um projeto para um edital. Esse edital era o Financiarte. E aí, o que aconteceu? Eu disse, sim, eu posso te ajudar a estruturar o projeto, a organizar a documentação, enfim. E aí foi a primeira vez que eu fiz um projeto cultural para outra pessoa. Esse projeto, então, foi aprovado, foi contemplado. Depois, a Natália acabou ganhando um prêmio Jabuti, né, que é um reconhecimento bem importante na literatura. Claro, e depois ela participou de outros editais também. Fiz o projeto com ela do livro Amora, que também foi um sucesso internacional. Mas aí, naquele momento que ela me convida, a gente é contemplado, e aí os colegas do coro, os amigos do coro, ficam sabendo, né, desse sucesso, desse edital. Como muitos tinham banda de música, outros eram da dança, enfim, eles começaram a me pedir projetos. E aí, nisso,
também surgiu os amigos dos amigos, os primos, os irmãos, e aí foi uma, como é que se diz, uma junção de pessoas, né? A Cristiane Ferronato, que também cantava no coro da Universidade de Caxias do Sul, também fundou o Zingado, e aí do Zingado a gente participou do Carnaval do Bloco da Velha, e assim foram surgindo N iniciativas em Caxias do Sul, também a convite e também pelo contato, né, de conhecer uma pessoa ou outra. Eu acho que também isso também culmina com a época em que a Secretaria de Cultura, a gente inicia a Secretaria de Cultura aqui em Caxias do Sul também, mais ou menos nesse período, né? Há uns 20, quase 30 anos. Então, nesse período de 30 anos para cá, tem uma modificação muito significativa. Sim, também. E aí nesse momento, também uma outra colega também fazia parte, né, do Instituto Bruno Segalla e me convida para fazer um curso em Porto Alegre sobre gestão cultural, que era aos sábados, né, uma vez por mês. E eu disse, sim, vou fazer esse curso de gestão cultural, né, já que estava fazendo projetos, naquele momento, só para o edital do Financiarte. E aí, nesse momento, eu decidi, então, abrir, né, fazer uma unidade de negócios da Lint, que era a Lint Assessoria Organizacional, aí passou a ter a Lint Gestão Cultural. Então, com o objetivo de elaborar projetos nessa área da cultura, e agora a gente já ampliou, né, para a parte de cultura, turismo, esporte, inovação, todos os tipos de projetos, também por esse conhecimento da parte empresarial. Então, dessa forma, surge a Lint, né, a gestão cultural, como um empreendimento na área cultural, também com o foco de trazer um pouco dessa questão mais profissional para a produção cultural. Porque ainda hoje, né, em Caxias do Sul, se a gente for contar, nos dedos da mão cabem quantos produtores culturais profissionais que se dedicam a fazer projetos para outras pessoas, porque nós temos muitos produtores culturais que fazem projetos para eles mesmos ou para, digamos assim, uma iniciativa deles. Mas pessoas que façam de uma maneira profissional para outras pessoas, né, que podem ser contratados para elaborar projetos, são poucos. E aí também, no ano passado, a Lint completou 10 anos, né, de existência. E aí também surgiu essa necessidade da gente montar uma mentoria para a formação de produtores culturais, né, que a gente também pudesse ampliar a participação das pessoas nessa profissão que é tão importante para a questão dos recursos, né, que a gente recebe. Os recursos do financiamento são recursos públicos e nós precisamos cuidar muito bem, né, desses recursos para não ter problemas nas prestações de conta e assim por diante. Talvez acho que seja essa a grande importância do produtor cultural, que às vezes as pessoas dizem, não, mas eu tenho um currículo, eu tenho uma experiência, eu tenho uma ótima ideia, e não entende ou não percebem a importância desse produtor que tenha um conhecimento, principalmente um conhecimento da legislação. Não precisa necessariamente ser jurídico, mas da legislação, do próprio edital, do próprio processo de desenvolvimento do projeto, das etapas do projeto, que são muito importantes, o cronograma a seguir. Então, acho que nada mais justo que se ter um produtor para poder desenvolver o projeto, né, no tempo e nas condições financeiras adequadas para ele poder chegar ao final com sucesso. Verdade. E esse nosso podcast, né, ele tem o financiamento do edital do Financiarte, né, da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, através da Secretaria de Cultura. E, por isso, né, o ano passado, em 2024, o edital abriu, né, um dos segmentos para protocolar projetos na área da economia criativa. Aí surgiu o nosso podcast Café e Cultura em Economia Criativa. E é isso que nós vamos conversar hoje, né, Lili? Vamos conversar um pouquinho sobre o conceito, né, de economia criativa, a importância, né, desse conceito, das pessoas entenderem o que faz parte, né, da economia criativa e quais são os desafios e oportunidades que nós temos, né, também nessas áreas.
Não, com certeza. Eu acho que a gente tem aqui talvez 4 grandes áreas da economia criativa. A gente pensa a economia criativa, então, enquanto consumo, enquanto cultura, enquanto mídias e enquanto tecnologia. Porque, por incrível que pareça, a tecnologia também está dentro da economia criativa, que às vezes as pessoas imaginam que a área da informática, as áreas exatas, elas estão muito distantes da área da criatividade. E, da mesma forma, a economia com a criatividade, que já é uma junção que as pessoas, às vezes, não entendem. A gente estava falando antes que as pessoas não entendiam como que a economia podia estar dentro da criatividade ou a criatividade dentro da economia. E como que foi para ti receber essa economia criativa, já que tu tem uma formação em economia, Flor? Sim. Então, eu sou formada em economia, né? E aí quando surge esse termo economia criativa, porque a economia ela tem vários sobrenomes, como a gente diz, né? Mas o conceito de economia, ele é mais amplo. Quando a gente fala em economia, as pessoas remetem à parte econômica, financeira, né? Sempre remete assim, um economista vai trabalhar ou com o mercado de investimentos, ou com o mercado num financeiro de uma empresa, ou em bancos, né? Instituições financeiras, enfim. Mas não, a economia é muito mais do que isso, ela é super ampla. Olha só, o conceito, né, de economia é estudar, né, formas de satisfazer as necessidades que são ilimitadas com os recursos que são limitados. Então, a economia estuda a questão do trabalho, estuda a questão do tempo, produtividade, ela também estuda, e estuda também esse fazer, o consumo, né, e também, claro, as relações monetárias, financeiras e tudo isso. Mas, na área da criatividade, né, quando a gente fala de economia criativa, ela envolve aqueles setores que têm como matéria-prima a criatividade. Então, quando a gente fala, mas o que a gente fala desses setores? De tudo que envolve o negócio, o empreendedorismo. Né? Claro que a economia, o conceito de economia, quando a gente estuda economia, a gente estuda a teoria econômica, né? Os fundamentos da economia. E a parte prática a gente estuda mais nas disciplinas da administração, nessa parte, nas disciplinas de gestão e tudo mais. Mas aqui no nosso podcast nós vamos trazer então mais a conversa para essa parte do empreendedorismo cultural, né? Então, como fazer esse conceito de economia, né, ser transportado para a nossa vida prática aqui no dia a dia dos empreendimentos, né, que envolvem arte, cultura e todos os outros segmentos dessa economia criativa. Exatamente. Eu acho que talvez o nosso termo hoje, economia criativa, ele já esteja um pouco ultrapassado, que a gente já pode também desenvolver uma discussão, uma reflexão sobre a ideia de uma indústria da criatividade, porque a indústria ela tem movimento, ela tem crescimento, ela tem desenvolvimento, ela tem processos, e a criatividade dentro da economia criativa, eu acho que a gente precisa trabalhar muito essa ideia de expandir isso. Não é mais só o artesanato como uma coisa feita da vovó, da mamãe. Ele é o artesanato que tem uma produtividade, que tem um desenvolvimento, que tem processos, que tem venda, que tem consumo. Então, a gente passa a ter isso como uma atividade profissional, reconhecida, com processos, com desenvolvimento, que nada mais justo do que tu falar um pouquinho também sobre isso, com esses processos, onde tu trabalha também na outra área da economia, esses projetos e processos que são muito importantes para a nossa economia criativa. Sim. Então, vamos dar alguns exemplos, né, dentro do que a gente está falando. Então, por exemplo, dentro da economia criativa, por exemplo, a música faz parte da economia criativa. Então, uma pessoa que trabalha com música, ela pode tanto abrir uma escola de música, que não deixa de ser um empreendimento, né, criativo da área cultural. Uma indústria criatividade. E como também pode desenvolver o seu negócio de criar singles, né? Enfim, também pode ser isso, tem um estúdio de gravação, também pode trabalhar com música, que outra pode ter a sua banda também, que também é a profissão músico, né? Então, tudo isso tem sempre a parte artística, a parte da criatividade, mas tem a parte da gestão. Do negócio. Por exemplo, se eu sou um músico que vende shows, eu tenho que ter lá organizado um processo de venda do meu show.
Então, como é que eu vou vender? Quem que vai cobrar? Como é que, se a pessoa precisa de uma nota fiscal? Enfim, tem toda essa parte burocrática, né, que muitas vezes, na parte, quando a gente fala de economia criativa, de empreendimentos culturais, a gente só visualiza a parte artística divertida, vamos dizer assim, né? Para algumas pessoas é mais divertido isso, tem outras pessoas que se divertem fazendo planilhas também, não tem problema, né, Lili? E aí, então, a gente tem que ter essa visão. Aí, por exemplo, outra área da economia criativa que nós temos é a parte do teatro. Da mesma forma, eu posso ter uma empresa que é escola de teatro, onde eu posso também vender peças teatrais focadas para alguns assuntos nas empresas, né? Muitas vezes nessas... Que estão muito relacionados ao próprio desenvolvimento cultural e desenvolvimento de comunicação das empresas também. Isso, né? Quando eu quero assim, tipo assim, chamar a atenção, né, dos funcionários, dos colaboradores, ou até num evento com os clientes, eu posso oferecer um teatro no meu evento, né, comemorativo lá dos 30 anos da empresa, né? Temos algumas amigas fazendo isso muito bem, né? Esses eventos de comemoração, né, de datas comemorativas em empresas, assim, com shows de dança, shows audiovisuais, assim, uma coisa magnífica. E isso é um negócio, né? A matéria-prima é a criatividade, mas eu tenho que ter toda essa outra parte da administração, né, do dia a dia. E isso vai gerar o quê? Vai gerar emprego, vai gerar renda e vai gerar também, digamos assim, qualidade de vida, né? Porque a cultura, ela não é só... A gente não tem que ver as coisas só pelo lado econômico, né? A gente também tem que ver do impacto social dessas iniciativas e desses negócios. Então, nesses negócios, nós também temos que ter essa visão do ESG, né, onde a gente fala da sustentabilidade, que é a questão ambiental, do impacto social e da governança, que a governança é toda essa questão mais administrativa, né, do meu negócio, o propósito, digamos, código de ética, de conduta, mas mesmo que a empresa seja um empreendimento de micro e pequeno porte, que geralmente os empreendimentos culturais iniciam, né, de uma maneira mais, digamos assim, menor, né? Enfim, até pelos recursos, pelo investimento, nós temos que ter essa visão, porque se eu tenho essa visão, o meu negócio ele vai crescer, né, de uma maneira que vai ter um impacto maior, tanto na geração de renda desse empreendedor, como dos seus pares e da comunidade, né? E aí, Lili, nós temos também os números, né, da economia criativa. Conta para nós um pouquinho sobre o impacto da economia criativa nesse cenário do empreendedorismo. Eu acho que tu traz uma coisa muito importante, que é a gente poder abrir os olhos para esse ampliar do próprio negócio. Quando a gente consegue identificar que o nosso negócio ele também pode criar parceiros para desenvolver outros produtos, para desenvolver outras atividades que estão relacionadas com ele, mas que não necessariamente a gente precisa fazer isso sozinho, que a gente pode ter, né, um processo colaborativo, a gente vai entrar justamente nesses números, que são números muito importantes dentro da economia como um todo, porque a gente tem hoje em pesquisas 3,1% do PIB global. E a gente tem, no mundo, 50 milhões de vagas de emprego. E se a gente trouxer esses índices para o Brasil, a gente vai ter, então, 217 bilhões de recursos e a gente tem 1 milhão de profissionais formais nas áreas de comunicação, cultura, arquitetura, moda, design, softwares, audiovisual, videogames, entre outras. Hoje a gente já tem assim, um PIB maior do que a indústria automobilística no Brasil, dentro da economia criativa. Então, são muitos setores que acabam se desenvolvendo e colaborando para o desenvolvimento de um evento, de um show, de uma atividade que envolve essas áreas da economia criativa. Então, são muitas áreas que, correlacionadas, às vezes a gente não identifica de imediato e nem mesmo identifica o que a nossa empresa tem, ou que a nossa empresa se identifica com essa indústria da criatividade, onde a indústria precisa de peças, precisa de outros elementos que possam se constituir para que isso, né, tenha um desenvolvimento maior, um crescimento maior. Isso a gente vê muito nas associações também.
que a gente participa de algumas associações que fazem justamente essa união de vários empreendedores para se discutir, pensar e refletir sobre a economia criativa. Sim, é muito importante ter em mente também isso, né? Que a gente não está só, né? A gente cresce quando trabalha em colaboração, em cooperação. Então, sempre que eu vejo assim também as pessoas pensando assim, esse aqui é meu concorrente, eu não vou falar porque meu concorrente está ali do lado, está ouvindo. Eu sempre digo assim, quando tu pensar que uma pessoa é concorrente, pensa o contrário. Dá uma pensadinha assim, como é que eu posso, digamos assim, colaborar com essa pessoa e como que ela pode colaborar comigo? Se a gente não se enxergar como concorrente, fica mais fácil para ambas as partes. Claro, estamos falando assim, empresários micro, pequeno porte, até médio porte, né? A gente pode trocar figurinhas, pode trocar iniciativas e pode se ajudar que tudo que a gente pensar em cooperação e colaboração vai se potencializar muito mais. E aí todo mundo sai ganhando nessa parte. E aí Lili te perguntou quais são os desafios e as oportunidades que nós temos, então, na economia criativa. Então, acho que justamente os nossos grandes desafios são esses, a gente poder trabalhar a colaboração entre essas áreas. Acredito que, se a gente conseguir visualizar o nosso negócio com um olhar um pouquinho mais atento, às vezes para o mercado, ou mais amplo para esse espaço, não só micro, né, ou macro, voltado para o interno, a gente consegue buscar parcerias, consegue buscar financiamentos, a gente consegue buscar incentivo, criar projetos que possam trazer benefícios maiores para a nossa empresa, visibilidade, desenvolvimento e, principalmente, a ideia da inovação, que às vezes a gente fica tão focado em prestar o serviço ou vender um determinado produto que a gente não percebe o quanto que, às vezes, pode ser ampliado a visão, colaborando, discutindo, refletindo sobre esse mercado. Então, acho que o nosso desafio maior tem sido isso, a gente poder conectar com outras pessoas, colaborar e justamente poder, a partir dessas iniciativas, a gente juntar forças, né, para o desenvolvimento maior. Porque, às vezes, eu estou tentando criar uma ideia e um projeto muito particular e pessoal meu e não abri os olhos ou não busquei um colaborador que também teve essa mesma ideia e está desenvolvendo isso de forma precária, muitas vezes, porque não tem recurso, não tem força para fazer ou desenvolver sozinho. Então, quando a gente consegue juntar essas ideias, fortalecer essas iniciativas, a gente consegue ter um ganho maior, inclusive comunitário, social, financeiro, para a economia criativa. Então, acho que o grande desafio é esse. E um outro desafio, né, Lili, eu acho que também é esses profissionais se enxergarem como empreendedores e se valorizarem como empreendedores. Porque muitas vezes a gente escuta assim também que as pessoas têm medo de cobrar, têm medo de colocar um preço muito alto. Até nos próprios, a gente tem que ter a consciência também que esses editais de fomento à cultura, né, e essas leis de incentivo à cultura, também vamos ter aqui em Caxias do Sul lei de incentivo ao turismo, enfim, lei de incentivo ao esporte, que também temos, eles devem servir para impulsionar o teu negócio. Então, eu vou fazer um projeto, eu tenho que pensar, tá, mas o que esse projeto depois vai me trazer também como resultado para o meu negócio, não só para a sociedade. E também, por quê? Porque a gente tem que aprender a ser profissional. Então, se um serviço custa X, a gente não pode fazer por Y. A gente tem que sempre pensar numa maneira profissional. Se fosse para o público privado, quanto que eu iria cobrar? Né? A diária de fotografia, vamos supor. Claro que, muitas vezes, nessas iniciativas, por leis de incentivo, a gente não consegue colocar o mesmo valor que a gente cobraria por um serviço particular. Porém, nós temos que ter essa mentalidade. Então, muitas vezes, quando alguém me procura assim, Flor, eu quero fazer um projeto, né? Que a gente tem muito disso, né? Todo mundo tem ideia e quer fazer projeto. Mas a gente tem que dizer, olha, na produção cultural, que é o meu caso, funciona como na arquitetura, que também é da área da economia criativa. Para você fazer o projeto de uma casa, o arquiteto vai cobrar o projeto. E depois você vai
construir essa casa e tem um outro preço para acompanhar a execução da obra dessa casa. E depois, no caso da casa, tem que fazer a prestação de contas lá na Receita Federal para a casa, né? Tá tudo certinho com a obra. No caso da produção cultural, a gente também faz a prestação de contas, está incluso, né, já no serviço da execução do projeto. Mas são exemplos de coisas que, muitas vezes, os empreendedores culturais ficam muito focados em entregar a parte artística, né, a parte, digamos assim, criativa e não mensuram essa outra parte mais de gestão do negócio. Então, acho que o desafio que nós temos, principalmente na área da arte e da cultura, é essa questão da profissionalização. Isso não se aplica a todas as áreas da economia criativa. Por exemplo, se a gente pegar uma agência de publicidade, obviamente não vai ter esse problema, porque eles já estão atuando de uma maneira de um pouco mais de gestão de negócios. Se é uma empresa de tecnologia que faz software ou uma que faz sites, né? Então, toda empresa precisa de um site. Aí é uma área da economia criativa. Então, essas empresas elas já têm mais esse foco de negócio. Mas as empresas que têm mais o vínculo cultural, artístico-cultural, sempre se preocupam mais na questão artística. E aí deixam essa outra parte de lado e acabam, muitas vezes, acontecendo de terem prejuízos nas suas realizações, nos seus projetos. Então, é sempre muito bom a gente ter essa visão, né, econômica, né, dos projetos e das iniciativas. Todas elas têm impacto social, né, enfim, vão trazer um benefício para a sociedade, mas nós também, primeiro, para essa iniciativa ter longevidade, nós temos que sempre pensar também nessa gestão do nosso negócio de economia criativa. Isso, eu acho que falta, talvez, dentro dessa ideia da indústria criativa, a gente relacionar esse negócio, esse projeto, essa ideia, com a educação, com a possibilidade da memória, do patrimônio, do desenvolvimento disso, de registrar isso, de documentar, porque a documentação faz parte dessa ideia de que a gente precisa profissionalizar, e para profissionalizar a gente precisa ter documentação, a gente precisa ter formação, a gente precisa ter o entendimento sobre os processos. E eu acho que justamente, talvez, o diferencial das nossas atividades hoje, na área da arte, da cultura, do desenvolvimento de projetos, seja justamente vir de áreas em que não são tão mensuradas as questões só da criatividade, mas mensuradas também as questões da organização, do processo, do pensamento lógico que está por trás. Então, da própria organização, que para a gente desenvolver um projeto hoje precisa estar muito bem organizado, muito bem documentado para se chegar lá ao final e ter resultado não só artístico e criativo, mas ter um resultado também financeiro, de desenvolvimento e de prestação de contas. Então, acho que talvez esse também seja um desafio, as pessoas se profissionalizarem nessa formação, nesse entendimento do processo, nesse entendimento das documentações, no entendimento do seu negócio dentro de outras possibilidades que o mercado oferece e possibilita. Então, abrindo espaço para outras áreas. Então, acho que justamente é a gente criar esse processo de rede de colaboração e de parcerias, obviamente estratégicas, né, Flor? Que tu pode falar um pouquinho mais, para que a gente possa fortalecer essa economia criativa. Então, o que tu gostaria de deixar de pensamento reflexivo aí para as pessoas poderem contribuir com a economia criativa ou com a ideia de colaboração? O que a gente pode trazer de colaboração aí para os nossos espectadores aí nessa economia criativa? Então, justamente o que você falou, né? Que a gente tem que ser estratégico nas nossas ações. Então, eu quero fazer um projeto lindo, maravilhoso, pintar o parque de rosa, enfim, eu tenho que relacionar, né? Primeiro, também com o que isso vai ter de impacto no meu negócio a médio e a longo prazo. Então, nós temos que ser estrategistas culturais, além de empreendedores. A estratégia é saber onde se quer chegar, é a visão,
né? Onde se quer chegar, o que se quer, qual é o propósito. E o plano de ação, que é o nosso planejamento, é as ações e as iniciativas que nós vamos fazer para chegar nesse resultado. Isso é muito importante, desenvolver essa visão. Esse é o recado maior que eu trago para os nossos empreendedores culturais e da economia criativa, porque não é só da cultura que vive a economia criativa. Não, com certeza. Acredito que o impacto da economia criativa ele é muito maior do que as pessoas imaginam. E a economia criativa está justamente privilegiando muitas vezes esse pequeno e médio empreendedor, que não é justamente só as empresas de grande porte. Obviamente que as empresas de grande porte também estão dentro da economia criativa, muitas delas, dessas áreas de atuação. Então, acho que falta também esse conhecimento e essa inter-relação. Vamos tentar abordar isso de forma que as pessoas consigam entender um pouco mais, para a gente poder desenvolver esse pensamento mais criativo e não tão crítico com relação à própria economia criativa. Flor, acho que estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Foi um prazer conversar contigo aqui sobre economia criativa, sobre as trajetórias dos nossos, né, os nossos projetos, das nossas empresas também que estão dentro da economia criativa. E poderia deixar uma última fala aí para a gente poder fazer o encerramento? Sim, que a gente viva, né, a economia criativa de uma maneira empreendedora, né? Então, buscando sempre transcender aos desafios, né, porque a vida de empreendedor é desafiadora, mas também nos traz muitas oportunidades e alegrias. E aqui, então, no nosso podcast, vamos trazer empreendedores, né, da área da economia criativa, que têm sucesso nas suas iniciativas e também vão poder nos trazer um pouco das suas vivências e experiências que também colaboram com a nossa formação empreendedora, que isso é muito importante. Então, estar em contato, né, com outras experiências, outras vivências, também é muito importante para a gente se realimentar desses conceitos e dessas possibilidades para os nossos negócios. Não, com certeza. E aí queremos agradecer, então, a todos que estiveram aqui, ouvintes, no nosso episódio de hoje, que inicia esse Café com Cultura, e a gente tem uma série de episódios pela frente, então, que a gente vai estar abordando muitos assuntos voltados para a economia criativa. Obrigada a todos, obrigada, Flor. Nos vemos numa próxima.